A vida mais intensa pode ser sintetizada pelo mais rudimentar dos sons, o da onda do mar, que a partir do momento em que se forma, muda sem cessar até o instante em que morre. Ítalo Svevo. Bem-vindo ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje eu vou dar uma geral aí nas leituras que eu fiz no mês de setembro. Algumas tem vídeo aqui no canal, vou deixar os links aí pra você. E aproveito também para pedir suas sugestões. Se você fez boas leituras aí neste mês de setembro, deixe suas indicações de escritores, de livros, para que eu possa também futuramente comentar aqui no canal Marcador, tá certo? Se não é inscrito ainda, faça a sua inscrição e não esqueça de apresentar o canal para os amigos. Bom, agora em setembro eu li a segunda parte do Assassinato do Comendador, livro de Haruki Murakami. Tinha lido o volume 1 no começo do ano, né? E acabei demorando para comprar o segundo volume. Aqui no Brasil, a Alfaguara lançou esse livro em 2 volumes. Em alguns países ele foi lançado em um único volume. Mas é uma leitura interessante que vale a pena você ter, eu acho que os 2 volumes aí para ler num gole só, que você vai mergulhar fundo aí nessa história do Murakami. É bem legal, tem aquela pegada de realismo mágico do Murakami. A gente vai acompanhar a história de um pintor de retratos que vai morar num lugar afastado nas montanhas, vai conhecer um cara, um vizinho que é um cara estranho, vai ouvir coisas nessa casa, vai ver coisas, né? Depois que ele descobre o quadro O Assassinato do Comendador, algumas coisas vão acontecer aí na vida desse protagonista. É uma história bem legal. Tô falando aí do volume 1 e do volume 2 aqui no canal, então vale a pena você dar uma olhada aí nos vídeos, tá certo? Bom, depois que eu fiz essa leitura do Murakami, acabei fuçando aqui na minha biblioteca e achei um livro que estava há muito tempo guardado aqui, O Momento Culminante, do Roberto Freire. Roberto Freire ficou muito conhecido pelos livros Ame de Vexame, Sem Tesão Não Há Solução, ficou conhecido também pela somoterapia, né, aquela terapia corporal baseada nas teorias do Reich. E aqui na orelha do livro diz que esse foi o primeiro romance policial do Roberto Freire. Eu não estou muito acostumado a ler romances policiais, confesso que achei assim uma leitura fácil, mas não me surpreendeu muito. Aqui a gente vai acompanhar a história de um investigador que na verdade é um cara que trabalha meio que por prazer ali. Ele tem um jeito de investigar as coisas de uma maneira mais psicológica, mais artística. Ele escolhe os casos que ele quer investigar para ajudar a polícia. E aqui o que vai acontecer? Ele vai estar num sítio, o caseiro vai chegar para ele e falar que presenciou um acidente de um carro e quando ele tentou ajudar a pessoa fugiu, mas no lugar do acidente tinha um caixote lá com um cadáver de vidro. E quando eles vão lá para ver esse cadáver de vidro, o cadáver desapareceu. E é a partir daí então que o Roberto Freire começa a criar uma trama em cima do desaparecimento. Era o corpo de uma jovem e começa a investigar esse desaparecimento e vai descobrindo outras coisas aí ao longo da história. Essa história é meio, talvez ele usou como base. Aqui na capa a gente tem uma reprodução daquelas estátuas quando teve em Pompeia aquele acidente com o Vesúvio e devastou a cidade. Depois encontraram alguns formatos que ficaram embaixo da terra de corpos realmente de pessoas. E ele meio que tirou, acho que como base um pouco isso, e também aquela técnica do Gunther von Hagens, que já teve aqui no Brasil fazendo exposições de corpo humano, que ele fatiava os corpos, uma coisa meio bizarra assim, e ele usa um pouco, talvez, dessas ideias para montar essa trama aí do Momento Culminante. É uma leitura legal, mas assim, como eu falei, não estou muito acostumado a ler romances policiais e achei meio óbvio assim, já meio que quando fui tentando descobrir quem poderia ser esse assassino, ele vai se tornando muito óbvio, mas é uma boa leitura. Para você que gosta de história policial ou se já leu aí esse livro do Roberto Freire, deixe aí seus comentários ou me indique bons livros também de romance policial
porque até agora, dos poucos que eu li, não me agradaram tanto assim. É uma boa escrita do Roberto Freire, mas não me agradou muito não. Depois, na sequência, peguei uma Virginia Woolf. Esse livro também estava na minha estante há um tempão. É uma coletânea de contos da Editora Autêntica, uma coletânea bilíngue maravilhosa. Tem tradução e seleção aí do Tomás Tadeu. Tomás Tadeu, ele diz aqui no pós-fácil que ele selecionou os textos que ele mais gostava da Virginia Woolf. A Virginia Woolf, ela não era assim uma escritora de contos, né? Escreveu ao longo da sua carreira, eu acho que uns 40 e poucos contos, e na maioria, como ele diz aqui, esses contos serviam mais como um estudo, como uma forma dela se preparar e estudar personagens para os romances, né, para os clássicos aí que ela escreveu, mas tem bons contos, assim. Ele diz aqui que tem alguns contos experimentais e um que é mais comercial, que em determinada época da vida da Virginia Woolf ela também fez alguns textos para revistas por encomenda, mas eu gostei muito aqui do A Dama no Espelho. É um conto maravilhoso e você vai encontrar tudo aqui, né? Aquela coisa do fluxo de pensamento da Virginia Woolf, tem esse conto mais comercial que é uma escrita bem mais fácil assim. Então, se você não está acostumado com a escrita da Virginia Woolf, vale a pena aí ir atrás desse livrinho de contos aqui, que é muito, muito bom, além de ser uma bela edição, ó. Uma edição capa dura, muito bonita e com uma boa apresentação e uma boa tradução também. Outra leitura em setembro, essa tá no canal aqui, eu já fiz vídeo do Na Pior em Paris e Londres, do George Orwell. Livro sensacional, contei a história lá um pouco desse livro. O George Orwell, ele vai para Paris, ele era um cara que tinha uma boa formação, ele vai para Paris, fica ali num bairro, num hotel, junto com as pessoas menos favorecidas ali. Ele vai ser roubado, vai ficar sem grana em Paris, vai procurar emprego, vai trabalhar como lavador de pratos, depois vai para Londres, vai morar com mendigos, vai ficar em albergues, e ele vai meio que contar toda essa sua experiência, né, na pobreza aí, tanto em Paris quanto em Londres, e vai fazer várias críticas à sociedade daquela época, em como a sociedade meio que realmente dificulta, né, para que essas pessoas possam ter acesso às coisas quando elas estão realmente fora ali de todos os padrões, sem emprego, Ele diz que essas pessoas acabam se tornando pessoas invisíveis, né? Elas acabam meio que só pensando naquele presente, são pessoas que não pensam muito no futuro. Então ele faz várias críticas a como a sociedade lida, né, com essas pessoas, com os mendigos, com essas pessoas que não têm grana, e conta uma história que te prende. Tem um pouco de jornalismo, mas um pouco também de ficção aí nesse trabalho do George Orwell. Esse é o primeiro livro, né, do George Orwell. Foi aqui que ele cunhou esse nome, George Orwell, porque ele não queria usar seu nome para lançar o livro, e depois acabou usando esse pseudônimo em todos os seus livros. Mas é um livro bem bacana. Eu não tinha lido nada ainda, nem o 1984 do George Orwell eu cheguei a ler. Devo ter lido A Revolução dos Bichos na época da escola, mas também preciso fazer releituras aí do George Orwell, e quero ler 1984, mas a edição que eu tenho é muito antiga, letrinhas muito miúdas ali, já tentei ler, não consegui. Agora tem boas edições, aí eu vou ver se eu vou atrás, mas vale a pena dar uma olhada lá no meu vídeo e também ler essa obra, Na Pior em Paris e Londres. Depois dessa, mergulhei em mais um escritor nacional, Cadão Volpato. Cadão Volpato foi o vocalista do Fellini, apresentador de vários programas aí de TV, grande letrista do Fellini. Já tem vários livros também de contos, e tem um livro recente dele também que é muito bacana, mas eu quis voltar lá no seu primeiro romance, Pessoas que Passam pelos Sonhos. Uma história maravilhosa também. Tem vídeo aqui no canal eu falando um pouco aí
desse livro do Cadão, que vai se passar em 2 momentos ali. Vai pegar a época da ditadura, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, no final dos anos 60 e também no final dos anos 70. Então, a gente vai ter a história de um arquiteto que vai fazer umas viagens e depois, quando ele está na Argentina, ele decide ir para a Patagônia. Ele vai conhecer um motorista de táxi, vão ficar super amigos. Então a gente vai acompanhar a história desses 2 personagens e o Cadão mergulha fundo aqui, é muito bacana, é uma boa experiência de leitura, é bem poético também, vale a pena também você saber um pouco mais aí do Pessoas que Passam pelos Sonhos no vídeo que eu vou deixar o link para você também aqui no canal, tá certo? E daí terminei o mês lendo o clássico, peguei da minha coleção da Folha aqui também com letrinhas miúdas. Esses livros aqui, essa coleção da Folha também apesar de ser uma encadernação de capa dura e tal, é um pouco cansativa a diagramação aqui. Às vezes você demora um pouco na leitura, principalmente eu, né, que enxergo mal pacas, mas é um livro sensacional, A Consciência de Zeno, é um clássico aí do Svevo. Vou ler um trechinho aqui, olha só. Já no fim da vida, Zeno Cossini, um bem-sucedido empresário de Trieste, no norte da Itália, decide fazer um balanço das suas experiências no divã de um analista. Então o livro começa, né, com um analista dizendo que pediu para que ele escrevesse, rememorasse um pouco aí da sua vida, porque ele era um cara cheio de problemas, desde problemas com o tabaco, a problemas com mulheres, problemas existenciais. E o analista acaba publicando esses textos e diz que só vai dividir o direito autoral aí com o Zeno Cossini quando ele voltar ao seu tratamento, porque ele acha que ele ainda não está curado. E o Zeno acha que sim, que está curado, e acha, na verdade é uma grande sátira até a essa coisa de... porque na época acho que as ideias de Freud estavam muito em voga, e o Svevo foi um tradutor de Freud também. Então ele decidiu, acho que nesse romance, tirar um sarro também. E você vai gostar muito aí desse personagem que ele criou, que é sensacional. A gente vai ter a história dele tentando se livrar do tabaco, ele falando sobre a morte do pai. O livro é dividido em capítulos, cada capítulo aí ele rememorando uma história. A história do casamento dele é a coisa mais engraçada do romance aqui. Ele é um cara muito atrapalhado e é um cara desses trapalhões que acabam se dando bem, né? A vida acaba meio que poupando ele de grandes sofrimentos. Ele acha que sofre muito, que tem várias doenças, mas na verdade ele é um cara que tem uma boa estrela e acaba se dando bem. Então ele vai contando várias histórias aqui. No final o livro termina como se fosse um diário. E é uma leitura maravilhosa. Esse livro também estava na minha estante há muito tempo, peguei várias vezes, li a contracapa e vou ler, e quando comecei a ler assim também foi numa tacada só. Vou ver se eu faço também um vídeo aqui para o canal, deixando minhas impressões aí sobre A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo, grande escritor. Quero ler mais coisas aí do Svevo. E é isso, essas foram minhas leituras. Já estou preparando aí, separando livros para esse mês agora de outubro. Já estou lendo um livro de contos, os 13 contos de vampiros, que eu pretendo comentar aqui no canal. E espero aí a sua participação, sempre conto com a sua participação. Agradeço as pessoas que têm deixado aí suas impressões, suas mensagens. É muito legal, gosto muito de ler e procuro responder. E gosto muito da sua participação aí do outro lado. Então fique à vontade para me apresentar livros, para dizer aí o que você está lendo, o que você gosta, o que você não gosta aqui no canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e apresente o canal para os amigos, tá certo? A gente se fala aí durante toda a semana, tô por aqui, toda semana sempre com conteúdo novo aqui no canal O Marcador, a vida entre páginas e livros. Até!